Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente de direito. Nós hoje estamos com o Márcio, aqui a Paula vai fazer a apresentação daqui a pouquinho, advogado combativo. A gente tinha combinado primeiro de fazer sobre os excessos do Ministério Público em tribunal de júri e outras acusações criminais. Mas como hoje o presidente Lula sancionou a lei que altera o tipo e as agravantes do crime de feminicídio, nós vamos permear os abusos, né, Márcio? Com isso, vamos começar falando disso e aí a gente vai contando os casos e vai falando sobre os... Vou falar todos os abusos que você já sofreu na sua carreira, nós vamos ter que fazer uns 5 programas. Porque isso daí, quem é advogado combativo na área criminal sabe como é que funciona. Se começar do inquérito até o trânsito em julgado, o cara parece que é vítima do poder judiciário e nem advogado não é. Não é, Paulo? Doutor Márcio Silva, seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer te receber. Obrigado por aceitar nosso convite. Doutor Márcio Silva, ele é tribuno, atualmente vice-presidente da Comissão de Assuntos Carcerários da OAB de Venda Nova, presidente da Comissão Jovem da OAB de Venda Nova e conselheiro estadual de Assuntos Carcerários da OAB Venda Nova. Tá bom para vir aqui discutir comigo aquele assunto que todo mundo adora, que é os abusos dentro das penitenciárias. Toda vez que eu falo do assunto aqui, no dia seguinte eu acordo com o povo me xingando, você tá? pode falar também, eu acho que ele pode... Mais tarde eu vou te explorar sobre esse assunto. Porque a Paula uma vez falou que não aguenta. Não, toda vez que eu falo dá problema. Porque o tratamento, para mim, é desumano dentro da penitenciária. Aquele negócio do cara ter que baixar a cabeça, ele ter um número, ele ser desumanizado, isso aí é além da execução da pena. Mas é porque muita gente que te critica é porque provavelmente não tem ideia do que é um sistema carcerário. Claro, eu sei disso. Segundo, toda sentença que eu li na vida, ela diz que a pessoa perdeu o direito à liberdade. Nunca foi a dignidade, foi o direito a ser tratado com respeito. Humilhação, não tiraram dele a dignidade, não tiraram dele o nome dele enquanto indivíduo. Saúde, educação, né? Isso tudo é garantido. A única coisa que a sanção penal veio foi só sentença de liberdade. A primeira coisa que ele sofre é uma lesão corporal grave, que é o raspar a cabeça do cara. Raspar a cabeça, para quem não sabe, é lesão corporal considerada grave. Mas aí eles falam que é por questão de higiene, que é isso, cadê a lei que fala? Enfim, todo preço que eu vejo lá tá raspado. Mas só para esclarecer, eu não importo das pessoas terem esse posicionamento, não. Eu acho super válido, porque o que acontece? A partir do momento que as pessoas demonstram para nós essa insatisfação em relação à nossa fala, a gente tem a oportunidade de explicar. É porque eles mandam a gente levar para casa, leva o preso para sua casa, adota um preso. Um sábio, um amigo, me falou uma coisa que é muito verdade. Todos têm essa opinião. Até que seja o parente dele lá. Aí olha o que acontece, ele fala assim, olha, doutor, e a frase é sempre a mesma. Doutor Mazão, da Seara, ele sabe. Quando é o filho dos outros, é assim, não, tem que ficar preso o resto da vida. Não, tem que ter pena perpétua, tem que ter pena de morte. Bandido bom é bandido morto. Aí na hora que prende o dele, ele vai falar a frase que é a mesma mãe daquele preso que falou que tem prisão perpétua. Não, ele errou só uma vez. Ele não é uma pessoa. Mas ele é um menino bom. Mas é um menino de bom coração. Fala que eu escuto da mãe do cara que foi preso no tráfico, que foi preso por homicídio, que mora na favela. Mas nós tivemos demais isso quando a gente teve... A gente não gosta muito de falar de política aqui, não vou falar de política. Mas quando a gente teve a tentativa de golpe de 8 de janeiro, a gente viu isso claramente. Pessoas que se posicionavam o tempo inteiro. Bandido bom, bandido morto, leva pra sua casa e tal. Começaram a ver a coisa com outro olhar, né? Porque afinal de contas, ser humano é ser humano. Sofrimento degradante para qualquer um, né? E aí a gente vê que todo mundo é igual. O que a gente acha engraçado hoje não é as alegações que o Supremo está extrapolando, não é isso. É da onde que está vindo, porque alegar que o Supremo estava no ativismo, que era incompatível, que o juiz estava extrapolando, tal, isso daí, quem é advogado e milita sabe isso tem muito tempo.
Só que a gente sempre foi combatido por determinado viés ideológico, falando assim, vocês querem passar a mão na cabeça de preso, vocês querem falar direitos com a sociedade. humanos, né? Então, o que a gente acha graça não é a situação, porque a gente condói, acha realmente que há abuso, não é isso. Mas a gente acha engraçado a mudança do discurso, que vem muito a calhar, porque realmente estão certos hoje. Mas que nos causa um risinho no fundo, falando, pô, bicho, outro dia você estava falando comigo para eu levar um bandido para minha casa. Mas independente disso, a gente defende tudo. Defende do mesmo. Independente disso. Eu falo isso muito para até a jovem advocacia, tirar ser presidente dela e como carcerários e defensores de da prerrogativa. Tem que entender o seguinte, eu vou até comentar que você vazando isso. Graças a Deus somos lá no bom tempo, tenho um respeito imenso por ele, por vocês. Já falei que a posição de vocês para mim é algo. É recíproco, nós também. Mas eles têm que entender o seguinte: primeiro, autoridades judiciárias existem 4. Vocês precisam entender isso. Eu falo do juiz, desembargador, ministro das Cortes Superiores. Ministério Público, por meio dos promotores de justiça, que não promovem justiça hoje mais, só advogados de acusação. Defensoria, por meio dos defensores, mas existe uma autoridade dessas 4 que ela não foi colocada dentro de um bojo. Ela foi tirada de dentro da caixinha, colocada isolada e falou, você. E esses somos nós. O artigo 133, ele não fala da ordem dos advogados do Brasil, é indispensável para nós hoje. Ele fala do advogado. O advogado ele é indispensável. Então não existe essa história, não existe causa não digna. Primeiro que a nossa Constituição ela é muito clara. Não existe a presunção de culpa, que é uma decisão, já entrando no nosso termo de promotor, que é uma frase ridícula que eu leio toda a peça. A defesa não provou que mudou o Estado. Tá, eu não tenho que provar nada. Não. Quem prova que se mantém as necessidades da prisão é o MP, não sou eu. Tem que provar em juízo. E eu tenho que mostrar de juiz. Não eu vai, tenho não. que manter, porque é o seguinte, foi provado que ele está ameaçando, foi provado que ele está gerando caos na via pública, ele está causando fraudes. Tem que ter o perigo, mas quem prova que ele não está fazendo isso ou não? Exatamente. Toda vez que eu faço júri, a única coisa que eu deixo claro para todos os presentes naquele plenário, a minha função ali é provar nada. Eu não tenho que provar nada ali, eu não estou indo provar nada. Mas você não prova que o seu cliente é inocente? Não. Primeiro que ele nunca sentou culpado. Ele senta inocente. Quem tem o dever de provar que ele é culpado é o promotor. Aí fala, pô, mas a gente estava até brincando sobre isso. Eu tenho uma longa safra no pleno do júri e eu estou invicto. Pois me conta isso. Já são quantos? Esse ano eu estou com 22, só esse ano. E eu não tive derrotas no júri. Aí me perguntou como que eu faço isso. Primeiro, simples. Honestidade. Trabalho com a minha honestidade. Meu cliente não mente. Sabe por quê? Porque se ele é culpado, eu já deixo claro para ele, amigo, olha, tem provas, você não escapa de uma condenação. Não é você matar que é o problema. O porquê você matou. Como aconteceu. Gente, primeira coisa que o artigo 121... Só colocar um parênteses aqui para ficar bem claro. O sucesso no júri não é só absolver, não, gente. Isso daí tem que ficar claro. Porque o que acontece? Os promotores colocam as qualificadoras, motivo fútil, torpe, utilizado, todos. Meios cruéis e tal. Coloca assim, de ouvir falar. Só que as qualificadoras nem sempre são adequadas. Então, se você faz justiça e consegue uma condenação justa para o seu cliente, é uma vitória. Eu consegui para você 12 anos, uma qualificadora só, que é o seu... Enfim, utilizou veneno. Pegando esse dado seu aí, eu tive uma audiência de um caso que ocorreu lá no Ministério da Agricultura. O vigilante o porteiro matou a segurança. Reincidente, homicídio. O Ministério Público criou um caos, como sempre. Ele queria matar, ele planejou, ele arquitetou, ele foi por traição. Esse cara tomou, no final do julgamento,
Ele tomou 16 anos. Aí foi Francisco Santiago. Ele falou assim, quando ele falou, olha, réu confesso, vocês meteram 4 qualificadores, ele é reincidente, ele pegou pena mínima. Onde é que você tirou a vitória aí do Ministério Público? O meu cliente teve êxito, porque ele nunca negou que ele matou, ele atirou. Ele fala no plenário, eu atirei, nós brigamos pela posse da arma, numa briga de fato, e a gente brigou. Tanto que eu expliquei para os jurados, qualquer um dos dois que pusesse a mão naquela arma estaria neste banco hoje. Indiscutivelmente. Não quer dizer que ele não errou, não quer dizer que ele não merece a reprimenda adequada. Porque aí, aquilo que o discurso do Dr. Márcio no início falou, a gente fala sempre aqui. O advogado é indispensável à administração da justiça. Por quê? Porque somos nós que legitimamos a aplicação da lei ao caso concreto. Porque senão é só um ato arbitrário do Ministério Público com o juiz. E hoje nós estamos com um processo criminal que tenta legitimar essas arbitrariedades, tanto do juiz quanto do promotor. Então o advogado, justamente, é a última garantia. O advogado que ouve o cliente e tal, é a última trincheira das pessoas no excesso da aplicação da lei, no caso dele. Pegando o caso até que o Dr. Paulo falou aqui, seguinte, pensa comigo o seguinte, gente, quando você leva alguém ao cárcere, a um processo criminal, você não condenou só esse cara nesse cárcere. Você não condenou só ele aquele processo. Você condenou a mãe, você condenou o pai, se tiver filhos, a esposa, se for o filho, a mãe dele vai estar no processo, a avó, a família está presa. Não no cárcere em si, mas é um cárcere emocional, é um cárcere... Gente, é sofrimento demais. Acaba com a família inteira. E a família sofre junto. Só o processo já é uma punição. Sim. Para quem sabe determinados réus aí, só se responder a um processo criminal já é uma grande punição. Eu vou falar com você uma coisa tão séria que eu fiz um júri dia 30 do mês de agosto. Dia do meu aniversário. Para ser mais exato, o caso era tão interessante que tinha uma criança no plenário de 9 aninhos. Como testemunha? Não. Assistindo. Tá. Só que o maior desses fatos é que essa criança já nasceu processada. Tinha mais de 9 anos o processo? Não, pior. O homicídio qual o pai era acusado foi no dia que ele estava retirando a filha da maternidade. Nossa Senhora. E nesses anos todos, essa criança ela acompanhou esse processo de ponto a ponto. Uma coisa que me comoveu muito. E, gente, não se engane, a gente E ele não tem um sente. ambiente saudável para crescer feliz, né? Porque a criança que cresce num ambiente desse, ela vai passar pelas mazelas que os pais O estão mais passando. bacana que o monstro, o assassino cruel, o bizarro que estava sentado naquele banco como o assassino, virou para as filhas dele e falou assim que era um teatro, o papai ia participar de uma peça, e as crianças acharam que aquilo tudo não passava de uma brincadeira. Ele tentou preservar aquela criança do horror que é o Tribunal do Júri. Gente, quem não fez, quem não é tribuno, não se engane. É terrível, é pesado, é sofrido. Primeiro tenho promotores hoje que... E eu dou literalmente nome aos bois. Eu posso pegar aí Francisco Santiago, Flávio de Neves, o promotor de contagem, não são promotores de justiça. Não são. Isso eu falo com eles em plenário e quem defender, por favor, pega a mala e vai com ele. Eu não ligo muito para a opinião dos outros. Eu sou muito seguro com o que eu faço. Promotor de justiça, a palavra vem de promover justiça. Quer um promotor que eu possa falar pra você que eu respeito ele? Que tem o meu respeito? Eu até mando um abraço para ele, se ele vê esse podcast. É o Fantini. O Dr. Gustavo Fantini, ele é promotor de justiça. É um cara que ele tem o meu respeito. Sabe por quê? Porque o processo de disse-me-disse, fulano falou, que Cicano contou para Mariquinha, ele não engole. Ele olha, não tem prova, não tem elemento, ele não tem problema nenhum. Isso é um promotor que todos esperamos que esteja no plenário. Ele chega, olha, não tenho prova, motivo pelo qual quero, Ministério Público, pugno pela absolvição. Qual que é o grande problema que nós temos hoje? Nós temos promotores de justiça que, primeiro, ele esqueceu a função social dele.
A função de um promotor de justiça é fiscal da lei. Chegando no tribunal do júri, onde eu exerço muito maior, meu ministro, você vê advogado de acusação. Você não vê um promotor de justiça, você não pode se falar em justiça. Porque, vou fazer um comentário do último júri, dia 26 do mês passado, a filha da irmã da vítima sentou assim, no depoimento nunca apareceu isso, que o pai tinha visto o assassino, que no leito de morte ele contou para elas, e por isso elas estavam depondo aquilo. E o senhor Francisco Santiago teve a cara de pau de usar esse papo para poder argumentar. Tanto que consta na ata, o doutor Paulo estava até presente na tribuna comigo, que constou na ata que ele estava inovando o que é nulidade, né? Então você vê que deixou de ter uma seriedade. Também temos profissionais da nossa área que, poxa, desculpem alguns colegas, mas é ridículo ver eles se plenário. Eu não sei de onde advogado, eu posso falar comigo, e pelo razão que eu conheço, advogado não é amigo de promotor. Não. Advogado não é amigo de juiz. Obregon falou uma frase. Mas promotor é amigo de juiz. Obregon falou uma frase que é verdade. Se o juiz gosta de você, se o promotor gosta de você, se o delegado gosta de você, você tá errado, irmão. Se você tá tomando topo em todo lugar que você fala, porque eu tô. Nossa, eu lembro te odeia, você tá no caminho certo. Vou mandar um abraço pro Léo Santa Maria aqui. O Léo, o juiz mandou pra OAB falando, esse cara é intratável, ele questiona tudo que eu falo. A servidora da vara mandou. Ele vem aqui e me questiona tudo que eu falo. Então, a pior que a OAB de Montes Claros ainda soltou uma nota de repúdio, falando que eu tinha que ser mais contra ele. E aí, eu abro um parêntese, tal. E falo, não é crítica à sua OAB, mas a estrutura da OAB foi criada não para defender as prerrogativas dos advogados para a libertação profissional, mas sim como contenção da atividade de advocacia. Nós temos esse ranço dentro da OAB. Mas eu acho que eu vou ter que discordar. Não é a OAB que foi criada para isso, não. Os gestores da OAB que estão conduzindo ela para esse lado. Ela foi colonizada por isso. Então, por exemplo, nossa OAB MG, não vou falar nomes nem nada, porque eu não tenho problema nenhum com as pessoas que estão lá, pelo contrário, admiro. Mas hoje tem um ex-promotor de justiça como presidente do TED. Esse promotor de justiça ele tem uma visão de comportamento de promotor de justiça. Ele não tem uma visão de comportamento de advogado. Então ele vai julgar os casos com a ótica de promotor de justiça, talvez até um pouco mais permissivo, porque hoje ele é advogado, mas ele nunca vai deixar, porque o cargo é vitalício. Ele nunca vai deixar de ter o viés de promotor de justiça nos julgamentos dele. Isso é ruim para nós, porque uma coisa o doutor Márcio, que está lá, toma cacete do juiz, toma cacete do promotor, o delegado de polícia às vezes vai lá depor, fala assim, velho, você não fez prova nenhuma nos autos que você tem que vir aqui falar? Uma vez o Paulo pegou um lá em Garapé e falou assim, aqui, você está falando isso e tal, por que você não reduziu a termo as declarações? Nós não queriam depor. Falei, então, você tomou o compromisso de verdade delas? Não. Falei, então você está falando fofoca aqui no júri, né? O que você está baseando, você está querendo uma condenação pesada nos outros por conta de fofoca. Você veio aqui da delegacia, o servidor público, para vir aqui trazer fofoca. Mas você falando em questão da ordem, eu sempre fui muito inconformado com muita coisa que aconteceu na gestão dos presidentes anteriores. E eu falo muito o seguinte, tem duas formas de mexer. Uma, vai ficar reclamando, ou entra pra dentro e muda. E dentro do seguinte, a OAB tem um curso de prerrogativa que eles falam que a autoridade dos advogados é o presidente da OAB. Tá. Primeiro que eu discordo com essa fala. Né? Porque não faz sentido pra mim. Por que não faz sentido? Porque todo advogado. A autoridade são os advogados que elege um dos seus como seu representante nacional, estadual e das representação para falar por nós. Para quê? Pro presidente do fórum tem que falar com todos os advogados que for lá.
pro presidente da Câmara, não tem que falar com todos os advogados que for lá. Mas, através de portaria conjunta OAB e SEDES, você não pode restringir direito de lei, não. Prerrogativo que está em lei. Sim, e... Vamos mudar a prosa pelo seguinte, porque esses cursos, eu sei o contrato que foi feito com a Cinti com o Inácio, que foram da minha comissão de prerrogativa quando eu era presidente, e eu já não concordava com eles quando estava lá. Isso é uma bomba. Então eu não quero abrir isso aqui não, porque para não falar merda aqui tudo. Eu sou um cara que, gente, eu fui o primeiro estagiário do Brasil a ser presidente de uma jovem advocacia. Parabéns. Eu tenho esse título e tenho muito orgulho. Parabéns, eu fui convidado por Venda Nova na época. Mas sabe como é que eles me chamavam? Porque eu brigava em tudo quanto é canto que eu ia. Seja pelo estagiário, pelo advogado, o que falta à nossa classe? E isso Por que o Ministério Público é tão forte? Eles são classistas. Isso é indiscutível. O compartilhamento deles é absurdo. Tão grande que é. Por que a magistratura é forte do jeito que é? Porque eles são unidos. Só que hoje, enquanto o doutor Mazano, você faz uma cobrança que nós temos uma tabela exatamente para isso. Tem um cara que chega ali, gente, me desculpa, um cara que faz um júri, primeira e segunda fase, por 20 mil reais, tem alguma coisa errada. Primeiro que ele não dá o menor valor ao cliente dele. Porque um júri que se preze, você tem que sentar e ficar por conta daquilo. Exatamente. Que é, na vírgula mora a defesa. Você tem que achar sua bola de prata. E ela sempre teve ali. Você tem que saber achar ela. Tá, mas se o cara pega 20 mil, ele vai sobreviver com 20 mil? Dependendo do tempo que for da júri? Não. Então ele precisa pegar vários. Então ele não vai se dedicar nenhum. Ele só vai vender o serviço. Não, a gente vê aí falando de gente que acompanha flagrante por R$200. Não, tem diligência de 50. Pois é. Audiência não existe. Esse é aviltamento da profissão. Quer ver uma coisa interessante que nós vamos pôr no tema para discutir? A questão do novo artigo 121A do Código. Pois é. Isso. Vamos voltar para cá. Ó, então vamos lá, deixa eu contextualizar. Deixa eu ler o tipo que... Tá, deixa eu só contextualizar. Hoje foi sancionada a lei pelo presidente Lula, a lei que altera o artigo 121. Na verdade, ela inclui ao artigo 121 o artigo 121A, que trata sobre o feminicídio e majora a pena. Então, a gente vai discutir, isso foi hoje. O que a gente estava falando aqui antes de começarmos a gravar, o doutor Márcio mencionou o seguinte: hoje, à tarde, agora, se uma mulher for morta, neste momento, ela já a pessoa que a matou já vai responder pelo artigo 121A, porque a lei foi sancionada já com efeito imediato. Né? Então, é isso que a gente acha pertinente discutir nesse momento. Flávio está com ela ali, vai ler para a gente conseguir elaborar, porque, como eu disse, foi sancionada hoje. Já vejo o primeiro defeito do tipo aqui. Artigo 121A. Matar mulher. Deixa eu só fazer mais um parêntese. O 121 é o artigo do homicídio, para quem não é da área criminal, né? Então, o 121 trata o homicídio, agora eles incluíram o 121A, que vai tratar do feminicídio. Matar mulher por razões de condição do sexo feminino. Então, se é matar mulher, aí eu vou te passar a palavra para você fazer essa interpretação, mas a primeira crítica. Se é matar mulher é um conceito biológico. E ainda é o seguinte, por razões de condição do sexo feminino. E ela tem que se apresentar como sexo feminino. A mulher trans não entraria nisso daí, nem o homem trans. Tá entendendo? O primeiro questionamento que eu faço é escrito, isso. Então. Exatamente. Mas pensa o seguinte, ó, o tipo penal diz, por razão de ser mulher. Exato. E ter então, aparência feminina. Mas não tá escrito isso aí. Tá, ué. Então lê aí. Matar mulher por razões da condição do sexo feminino. Né? Sexo feminino, se fosse tratar o sexo feminino apenas por questões biológicas. A explicação já vamos parar primeiro. Né? Considera-se que há razões da condição do sexo feminino, mas não explica. Violência doméstica e familiar. Então vamos no início da coisa. Por razão de sexo feminino. Tá. Sexualidade qual parâmetro?
Pois é, porque sexualidade e gênero são coisas diferentes. Gênero feminino é uma coisa. Sexo feminino ele é biológico. Exatamente. Aí nós temos um grande problema já no primeiro dia que a lei foi sancionada. Mas o pior, eu acho que o mais grave dessa lei não é nem a questão do debate da não, claro que não. Claro que o mais grave é que nós temos uma lei que já existia no 121, ela já era formulada. Já tinha o feminicídio como existia como meio de qualificadora. Mas para piorar, eles simplesmente pegam e colocam para mim o seguinte: cria um tipo penal. Tá, mas cadê as ações contra a efetivação desse tipo penal? Vou criar a lei para encarcerar mais? É sério, eu preciso. E vou mais a fundo. Se eu. Lógico que eu não vou fazer, não sou maluco. Se eu sequestrar, estuprar e matar a mulher, eu pego uma pena menor do que se você matar uma mulher em razão dela ser mulher. Eu vou matar ela porque eu cometi um crime de estupro e quero ocultar crime. Então não se enquadra no feminicídio. É menos grave, segundo a lei. Segundo a lei, feminicídio pelo fato de eu ter matado a minha companheira ou minha agora. Ele é mais grave do que eu pegar uma mulher que tem uma família, que está andando desamparada na rua, sequestrar, estuprar e matar para ocultar o crime de estupro. E aí a gente pega as discussões que vem rolando desde nos últimos meses, que o STF agora está batendo martelo, que não pode usar o passado da vítima para defendê-la no júri, no júri que vai apurar o homicídio dela, né, que agora chama feminicídio. Você não pode alegar questões referentes ao relacionamento, né, alegar que é um crime passional, que enfim, aí você limita mais ainda a defesa, expande mais ainda o tipo penal, pega um problema. Nós temos o crime o homicídio é 20, pena mínima 14 a 20. De 6 a 12? Isso. E de 12 a 30. 12 a 30. O feminicídio é 20 a 40. Não é? E eu vou. Com possibilidade, né, de aumento de um terço a metade. Dependendo então, até 60 anos. Aí eu queria ver o seguinte: cada toma 60 anos, mas a lei de execução fala que se for mais de 30 anos ele pode. Esqueci o nome disso tudo. Pode lutar tudo. Uma pena só. Mas olha só pra você ver que como é que o negócio é complicado. Vamos pegar o seguinte. Com o STF tem tomado decisões absurdas, eu como advogado nem discuto isso. Gente, tomaram uma decisão interpretando a Constituição contra a própria Constituição. Porque já se pode se prender numa sentença de júri imediato. Exato. A Constituição sempre falou que ninguém será levar ao cárcere se tem trânsito julgado em última instância. Tá, a defesa é sempre limitada. Pelo menos o STJ tem que tomar uma decisão no sentido favorável à defesa, que ele fala que também não se pode usar a vida pregressa do réu no tribunal do júri. Exato. Poxa, isso é válido, já que eu não posso usar da vítima, ele também não se pode usar do réu, porque ele também não se está discutindo a vida pregressa nem dele e nem dela. Você está discutindo aquele crime, aquele fato, naquele momento. É aquilo que tem que ser julgado. Só que aí a gente vai entrar no viés de que eu tenho. Então vamos lá, o 121, lá no parágrafo 9 já não existe mais, ele foi banido. Beleza. Mas eles entenderam que dentro desse subtipo, se eu for pegar subtipos e erros, nós temos que pegar da seguinte forma. Primeiro, vamos pegar um penal bobo. Stalk. Nós estávamos debatendo isso mais cedo. Tá, stalk. Define stalk. Reiteradamente. Tá, quantas vezes? O que quer dizer? O que é reiteradamente? Tá, eu olho o Facebook todo dia. Aí eu entro no Migalhas, eu entro no seu canal, eu entro no seu perfil, eu entro no da Paula, eu entro no da minha esposa. Tá, se eu entro todo dia, eu sou stalkeador? Eu estou cometendo um crime? Tá, mas aí, e as redes sociais que são abertas? Que todo mundo vai ver, os influencers digital. Postando 500 stories todo dia. Os influencers digital, não é? todo mundo vê isso todo dia. Não é stalk, não? Não. Entende? Que o Brasil tem um péssimo hábito de sancionar demais e resolver o problema de menos. Tá, feminicídio, a pena foi de 20 a 40 anos. Tá,
Medidas educacionais, qual foram tomadas? Eu ia entrar nisso agora. Antes da gente começar a gravar, o Márcio estava falando exatamente isso. Por que você não vai lá na estrutura da família? Por que você não ensina a criancinha? Olha, filho, você não pode bater na sua irmãzinha. Olha, não pode, seu colega não pode fazer determinada coisa com a sua coleguinha. Por que você não orienta lá na base? Você tem que denunciar, né? Seu pai. Se seu pai está batendo na sua mãe, você tem que avisar. E os tipos de agressão não são só violências físicas, a violência psicológica. Seu pai prender sua mãe dentro de casa, seu pai falar que ela gasta demais, seu pai falar que ela é inútil. Mas é pior, Rosana. Seu pai falar qualquer coisa Se a gente olhar a fundo, se a gente for analisar essa questão do feminicídio, da violência doméstica e a fundo, gente, há bem pouco tempo, um pai vendia a filha para casar. Bem pouco tempo não, meu amor, deixa eu te contar. Vende ainda. É o seguinte, eu quero casar com sua filha porque ela é bonita. É o seguinte, você vai me dar, o dote dela é tanto. Isso era vender a filha. Mas a gente, infelizmente, ainda tem isso. Só que é maculado, escondido, tem ainda. Outro dia eu estava falando, a audiência do INSS que eu fiz com o procurador do INSS, a Zurita, a moça na depoimento dela falava, quanto que é que a senhora vende dia e tal, que ela estava querendo um tipo de aposentadoria? É assim, então. Eu falei, quanto que paga? Para mulher 80, para homem 100. Eu falei, peraí, mas isso aí há quanto tempo? Não, agora, até mês passado, então é isso. Por quê? Não, porque lá funciona assim, homem ganha mais do que mulher. Eu falo, velho, a 50 km, 60 km de Belo Horizonte, não é no rincão onde não tem ninguém olhando, não. É escancarado a diferença. E é aí que eu tô falando a diferença. Porque é o seguinte, vamos pegar o feminicídio. Gente, primeira coisa que a gente tem que entender, é uma coisa realizada na cultura. Primeiro ponto. Cultura, você só muda ela construindo uma nova cultura. Como é que eu faço isso? Primeiro, para quem não é da área criminal, o dia que visitar um presídio, ele vai entender o que é a degradação do ser humano. É literalmente transformar uma pessoa em rascunho de gente. É um lugar que eu particularmente não deixaria o meu cachorro lá. Quem dirá um ser humano. Ele tem que entender que é uma cela para outra, que tem 30. Ai, Deus. Mas Suja, vai além disso. Escura, úmida. Vai muito além disso. Porque se você conversar com qualquer detento, para começar, a nossa massa carcerária, a sua grande maioria são presos provisórios. 90% são negros, favelados e sem qualquer instrução básica. Pobres. Nasceram em lares violentos, tiveram tratamentos violentos, presenciaram violência a vida inteira. Aprenderam que... as questões são resolvidas na violência. A mãe respondeu ao pai, o pai pegava e dava a mãe tapa na casa quando não era um soco. E ele assistiu aquilo e cresceu com aquilo. É uma cultura. Nosso governo tem que parar de pensar em sancionar e começar a trabalhar as nossas crianças. Tem que pegar esse cara que joga no presídio e trata como um animal, pior que um animal, trancando, e não se iludam, bate em cima. Bate, dá comida e joga lá para tomar um sol uma hora, quando tem banho de sol, e tranca e bate. Primeiro que a sociedade tem que entender o seguinte, se o cidadão não brigar para isso mudar, ele sempre terá um cachorro com raiva na rua. Porque, para ele, o polícia não fala que é ele que está fazendo o prazer dele. Ele fala que é a pena que a sociedade deu a ele. Então o cara tá preso com raiva, criando aquele ódio da sociedade. Mas aí tem uma coisa que é o seguinte: quem que ganha com esse terror, a violência? Quem que ganha com cachorro raivoso na rua? Existe uma parte da população que ganha com a insegurança, ou pior, com a sensação de insegurança. Esse pessoal hoje está muito no Congresso, em determinadas bancadas, Por que criam um terror na população. Por que o tráfico de drogas não acaba? Porque economicamente... É. Gente, eu vou entrar... É delicado, é meio político, mas... Não tem problema, tem problema não. Nós estamos aqui para isso. Me explica aí como é que um senador, e eu vou dar nome aos bois, né? Que é o Perrella, teve um helicóptero lotado de cocaína. Ele não sabia. O piloto pegou sem ele saber? É sério? Temos o deputado federal Aécio Neves.
Aqui eu falo para a Paula para não dar carona para cliente que é por pelo fora amor e tal, de Deus. porque se for abordada com o cliente dela carregado, até ela explicar que ela é só advogada, que ela não está junto, é problema. Mas o grande problema é que a gente, hoje, a sanção dessa lei do feminicídio hoje, ela nos mostrou mais do mesmo. É mais do mesmo. Tem o seguinte, tem que ter proteção à mulher. Já tinha passado da hora. Eu torço muito para uma hora que meus netos chegam e falam assim, por favor, sério que vocês criaram uma lei porque um cara batia na mulher? Vocês estão de brincadeira comigo, não? Como hoje em dia, para a juventude falar assim que a mulher desquitada há 30 anos atrás era quase um demônio. Oh meu Deus. Aí fala, rapaz, você tá doido, pai? Sério? Não, você não podia se relacionar com os Não, colegas. Isso, eu peguei isso, tá? Até 2002. Fulano não pode conviver porque a mãe é desquitada. E por aí vai. Só que o grande problema é que eles não entenderam que o artigo 121A, ele não é um avanço. Você achou que retrocedeu? Ele é um atraso, mas não de questão de tentar proteger. Primeiro que ele é insuficiente. Para começar, a conversa é insuficiente. Que os meios de proteção a mulheres não foram gerados. Vamos pensar o seguinte, ó. Eu sei que ela mata ali tem só cobras. Só que você precisa, eu vou ter que atravessar. Mas tem um outro caminho que ele é mais longo, mas ele é bem construído, é bem limpo. Vai demorar mais tempo, mas vai ter um resultado que eu não vou me machucar. Aí eu falo, não, seguinte, Paulo, não vai pela aquela estrada lá, que é mais longa. Corre aqui no meio, que se a cobra te picar, eu te dou soro. Entende? É tipo assim, eu sei que você vai se machucar, eu sei que não vai mudar, porque eu sei que tem cobra, mas eu te mandei pra ser picada. Assim, você fica tranquilo, que se ele te matar... Se te matar, eu condenei. Ele fica preso 60 anos. De 2 a 5, agora de 3 meses a 2 anos a violação da medida protetiva. Tá, mas... Quando ela não é qualificadora... Porque a violação da medida protetiva já pode ser um crime que vai ou acabar com sua vida ou estragar. As qualificadoras do crime novo de feminicídio. A pena de feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade. Então, ela vai de 40 para 60, pode ir até 60 anos. Durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima for a mãe ou responsável por criança ou adolescente menor de 18 ou qualquer que seja a idade, se deficiente ou portador de necessidades especiais. Ou seja, todas, né? A questão seria a mãe, né? Contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portador de doenças degenerativas que acarretam vulnerabilidade física ou mental, condição limitante, ou na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Em descumprimento de medidas protetivas e, no caso das qualificadoras do crime homicídio, de motivo torpe, o 3 é fútil, torpe e com utilização com veneno, asfixia, Mas tal. o problema da lei. E com uso de arma de uso restrito. Ou seja, todas de novo. Porque você acha uma mulher que não enquadra em nenhum desses aí, Mas vamos aprofundar nessa ideia de mulher. Vamos lá. Mãe, gestante. Atiro numa briga numa mulher na rua, ela teve relação uma semana atrás, até uma semana que ela tá grávida. Chega lá na necropsia e descobre que ela estava gestando. Como é que eu ia saber disso? Como é que qualifica algo? Tem que ser, a lei tem que ser específica, sabendo, estar nítido. Entende? Porque às vezes não existe dolo específico. As mulheres vão brigar comigo, mas tudo bem. Pensa o seguinte, a Lei Maria da Penha foi um avanço na época da Maria da Penha. Concordo. Um avanço gigantesco. Mas tem muitas falhas. Tem. Gigantescas falhas. Primeiro, a violência doméstica ela é enraizada por homens. Ninguém discute isso. Mas a violência doméstica por parte de mulheres. Sim. Outra coisa, a mulher chega e
Cara, ela só falar que o cara fez e ele ao caso, isso é isso sério. É um grande problema que a gente enfrenta. Isso é sério. Porque, infelizmente, muitas mulheres estão utilizando a Lei Maria da Penha em vias transversas para se vingar do ex-companheiro ou para se apropriar do patrimônio. Os meios. Paulo mesmo tem uma Tem cliente várias aqui, situações. ela tinha o apartamento era do cara, ela entrou para dentro do apartamento do cara e depois tirou, não paga aluguel. Enquanto não fizer a divisão dos bens, o juiz não... Não, e os juízes não permitem um aluguel, eles não permitem que a mulher pague, entendeu? Aí o homem fica pagando, eu acho uma aberração. Mas... Gente, o Davi já informou ali que nós já estamos com mais de 45 minutos. Doutor Márcio, antes de passar a palavra, eu passo para a Paula e depois eu passo para você, tá? Eu queria agradecer a você que está nos ouvindo, pedir para você que compartilhe, curta e comente. Se você não gostou dos nossos posicionamentos, pode colocar aí, ó, leva um bandido para sua casa, acolhe um bandido, isso e tal, que a gente responde isso dignamente com argumentos, tá entendendo? Porque que a gente acha que a dignidade da pessoa humana deve ser preservada, mesmo quando ele tenha cometido um crime que não preservou a dignidade da pessoa que foi vítima. Nós sabemos disso, tá? Mas nós não queremos agravar a situação social que a gente já existe, que a gente já convive com ela. E tem gente ganhando com o terror, tá entendendo? E com a proliferação da violência. Existem caminhos, igual o Dr. Márcio salientou bem aqui, que não são só aumentar a pena. Ué, gente, vamos colocar o MEC aí, ó, gente. Tem que ter aula de sociologia desde do básico, ó, homens e mulheres são iguais. Se seu pai está gritando com sua mãe, está errado. Porque nada chama mais atenção dos pais do que quando a criança intervém e fala, ah, pai, você está fazendo violência doméstica com a mãe. Isso muda o mundo. Agora, você fazer o cara ir para a palestra, saber que ele vai ser preso, isso e aquilo, intimida um pouco. Mas o cara não vê a pena do crime que ele está praticando nesse tipo de crime de impulso, quando ele projetou dentro dele um sentimento de menos-valia na companheira dele e de propriedade. Está entendendo? Isso tem que ser desconstruído. Tá? Isso é educação. O Dr. Márcio foi muito feliz nisso. Agradeço a sua presença, mas espero que você venha aqui várias outras vezes, se puder. Né, Paulo? Eu queria agradecer o Márcio, principalmente pelo posicionamento e a ponderação que ele trouxe, assim, a sensatez, né, a leveza nos argumentos. Isso é muito bom, porque a gente, quando a gente se depara com determinadas circunstâncias, a gente tem que realmente racionalizar, levar as coisas para esse lado, porque fica mais fácil, até mais palatável, né? A gente está com um pouco de tentando acelerar, mas é porque está caindo um temporal lá fora, a gente está com medo de cair, por isso eu te agradeço rapidamente, e eu vou te falar um negócio, nós não esgotamos o assunto, você vai ter que voltar. Eu volto, sim. Primeiro eu quero agradecer o convite. Espero que tenha conseguido abranger muita coisa, mas o que eu preciso que as pessoas entendam é o seguinte, gente. Código Penal, primeiro que ele é arcaico. O nosso Código Penal é de 1940. Então, antes de abrir a boca para falar besteira, como muito advogado fala, vai falar as dele, eu vou pegar os ignorantes que falam tanta besteira que a lei é falha, tem buraco na lei, tem brecha. Primeiro cala a boca e vai estudar. É só pensar, o Código de 1940, é só pensar qual que é o regime da época de 1940? Ditadura. Se você está falando tanta para falar umas dessas, você tem que pensar o seguinte. Numa época que uma atriz era considerada criminosa ou mulher da vida, que um ator era vagabundo, que uma pessoa desempregada era criminosa, sério que vocês estão me falando que eles fizeram um código para beneficiar bandidos? Você está de sacanagem comigo. Então, antes de pensar, primeiro estude. Pelo menos história, não precisa ser direito, não. Estuda história. Segunda coisa, não existe presunção de culpa no Brasil. A presunção é inocência. Entenda isso. Quem critica hoje... Cláusula pétrea, direito fundamental. E você tem que entender o seguinte,
Quem hoje você acusa, não esqueça, matar, qualquer um pode matar. E para deixar só para finalizar sobre o homicídio, não existe proibição de matar no Brasil. Onde é que vocês tiraram isso? Se você ler no Código Penal, assim, está escrito lá, proibido matar alguém, cala a boca. Lá fala assim, matar alguém. Posso matar? Posso. Eu não posso matar por motivo banal, eu não posso matar porque eu não gostei da pessoa, eu não posso matar por falta de relevância. Mas se a minha vida estiver em risco, nós chamamos de valor jurídico, né? Eu sacrifico um bem jurídico do mesmo valor que um bem jurídico que está sendo posto em perigo. Se minha vida corre isso, eu posso tirar uma vida. Ah, mas você vai roubar meu carro, pode tirar uma vida? Não, porque uma vida vale mais que um carro. Então, gente, para quem é do direito, isso vai direcionado aos advogados, principalmente aqueles que querem vir para a área do direito criminal, e doutor Mazano, que nós estamos há algum tempo nessa marcha. Direito criminal, eu concordo muito com o meu querido amigo Quaresma. O Tribunal do Júri não é para eleitoreiro. Por quê? Não seja conhecido por ser o mais barato. Seja conhecido por ser o mais competente. Porque se você cobrar barato e não entregar, você condena uma família, um feminicídio a quase 40 anos de cadeia, dependendo do seu cliente. O filho a ficar sem o pai, a chegar à maioridade sem estar a presença do pai. Mas, acima de tudo, vocês têm que entender que advogado não tem lado. Não é nossa função ter lado. Nossa função é... A gente está lá para defender a aplicação da lei. Defender... Para dividir, para encerrar o assunto, que a gente deve voltar nesse assunto, claro. Entenda o seguinte. O promotor fiscaliza a lei. O juiz tem o dever de amoldar o tipo penal à lei. Nós, advogados, e vocês, advogados, têm o dever e a obrigação de impor que seja aplicada a lei na medida a qual ela foi formulada. Esse é seu dever. Não é uma escolha. E para falar da nossa profissão, agora eu vou trazer fora da área criminal para nós, advogados, doutores e doutoras. Mas você sabe, eu sou um terço brigador pela classe. Entenda o seguinte, vocês são autoridades. Não são amigos dos juízes, não são amigos dos promotores. O poder que foi consagrado ao promotor ou ao juiz, ele lhe pertence por direito. Então parem de ser submissos a servidor que não tem poder. Parem de se curvar para juízes. Parem de tentar ser um amigão da vizinhança. Você não é amigo deles. Você é a autoridade, que é a única autoridade que a pessoa falando de você. Não falando do seu órgão de classe. Mas eu agradeço demais esse convite. Muito obrigado. O tempo foi curto, nossa, a gente poderia fazer isso aqui o dia inteiro. Nós vamos fazer Nós vamos ter que fazer outro. É uma honra ter vindo aqui. É uma satisfação de poder tê-los como amigos. E uma frase que nós gostamos muito, e eu acho que ela vem bem a calhar: aonde tiver conflito entre direito e justiça, é justiça, a gente não tem escolha. Então, eu acho que eu estou do lado de dois exemplos de combate com justiça e por causa da classe. E para mim foi uma honra estar aqui hoje. Eu agradeço mesmo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.